Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas do país. Informações e reportagens especiais produzidas pelo Congresso Nacional, Assembleias Estaduais e Câmaras Municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. Você vai ver neste programa, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais tem um PROCON para atendimento ao público. Em Mato Grosso, multa moral para dar fim ao desrespeito à pessoa com deficiência. Direto do Congresso, deputados querem acabar com o limite de idade para ensino especial. E o Senado discute a propriedade dos terrenos do litoral brasileiro. Na Janela Cultural, vamos visitar a cidade de Nova Trento, reconhecida pela Assembleia Legislativa Estadual como a capital catarinense do turismo religioso. Nem sempre as multas em dinheiro para quem desrespeita as leis de trânsito são suficientes. A Assembleia do Estado de Mato Grosso aprovou uma lei que faz valer outro tipo de punição, a multa moral. Desde 2009, os municípios são obrigados a estabelecer vagas de estacionamento para idosos e deficientes em áreas de segurança específica de veículos nos espaços públicos. As resoluções deliberadas pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, que tratam do assunto, foram publicadas em 2008. Mesmo prevendo multas que mexem com o bolso dos infratores, os municípios ainda enfrentam sérias dificuldades para fazer cumprir a lei, pois a multa pecuniária não tem se mostrado muito eficiente, sem contar a falta de estrutura humana das prefeituras para realizar a fiscalização. Mas os municípios estão prestes a ter em mãos mais um instrumento de auxílio, denominado multa moral. O Código Nacional de Trânsito já prevê a multa moral, mas é apenas uma previsão, efetivamente não funciona. Preocupado com isso, o deputado Luiz Marinho, que é deficiente físico e conhece as dificuldades de mobilidade, decidiu transformar a previsão em lei aqui no estado. Segundo o deputado, o objetivo é promover de forma consciente e criativa a educação dos condutores de veículos, a não ocuparem as vagas destinadas às pessoas com deficiência e idosos. Entre as punições previstas está a distribuição de panfletos nos locais indicados para as reservas de vagas. Você vai mexer na vaidade dessas pessoas, no orgulho dessas pessoas. Você já pensou, o cidadão, ele vai distribuir cartaz na rua, vai distribuir panfleto. Nós vamos trazer eles para participar da campanha de respeito, aos idosos, de respeito aos deficientes, principalmente no que se diz aos estacionamentos. A gente, quando vê uma vaga de idoso, quando vê uma vaga de pessoas com mobilidade reduzida, isso não é um privilégio, é uma necessidade para que essas pessoas possam ter aquele direito constitucional garantido. Neste ano, o Código de Defesa do Consumidor completou 21 anos de existência. Ele foi instituído por uma lei e tem feito as pessoas exigirem cada vez mais seus direitos. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais tem um PROCON em sua sede há 13 anos e mostra como tem sido a experiência. Consumidores em busca de um direito. No PROCON da Assembleia, no ano passado, foram mais de 22 mil reclamações, um aumento de quase 50% em relação ao ano anterior, resultado de uma lei que está em vigor há 2 décadas. Considero uma lei que pegou, mas que ainda tem muita dificuldade, no meu entendimento, é a interpretação. É preciso um novo olhar para esse novo mundo globalizado. É preciso que os nossos intérpretes, eles realmente defendam o consumidor de verdade. O consumidor passou a ser mais protegido e é mais respeitado. E o PROCON acaba funcionando como intermediário importante na cobrança dos direitos. A solução pode vir muitas vezes numa conversa como esta, em audiência. No PROCON Assembleia, 70% das reclamações terminam em acordo. São 70% a menos de consumidores que comparecem ao jato
tumultuado e ao já sobrecarregado Poder Judiciário. A audiência entre Valéria e a representante de um banco foi rápida. A cliente questiona uma cobrança indevida na anuidade de um cartão. Por telefone, ela diz que não adiantou. Pessoalmente, o banco reconheceu o erro. Proposta de acordo para poder liquidar a dívida dela, atualizar o endereço dela para não ter mais problemas. É muito bom saber que a gente tem alguém ou algum órgão que possa nos ajudar nessas demandas, né, que são tão pequenas e às vezes talvez possa exigir filas tão compridas, principalmente quando você recorre à justiça. A conciliação é possível porque está no Código de Defesa do Consumidor, uma lei eficiente segundo especialistas, mas que precisa ser atualizada. O Código precisa estabelecer novas regras para aquelas pessoas que compram pela internet, que contratam pela internet. Isso vai dar mais estabilidade nesse mercado. A lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor foi elaborada e discutida pelo Legislativo Federal. Conheça um pouco mais desse processo histórico no Saiba Mais. Antes do Código, uma lei aqui, outra ali, tratavam da relação de consumo. O movimento em defesa do consumidor já era forte em outros países quando os primeiros PROCONs e associações foram criados no Brasil na década de 1970. Em 1976, uma CPI na Câmara dos Deputados examinou o assunto. O relatório final detalhou os principais problemas enfrentados pelo consumidor brasileiro e sugeriu leis para melhorar a situação. Em 1985, o governo cria o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, com a participação de ministros de Estado e de representantes da sociedade. Naquele momento, o Brasil se reencontrava com o Estado de Direito. Aprovado na Câmara e no Senado, o texto segue para a sanção presidencial. O Código de Defesa do Consumidor é a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. A seguir, Câmara dos Deputados quer acabar com o limite de idade para ensino especial e o Senado discute a propriedade dos terrenos do litoral brasileiro. Não saia daí, a gente volta em instantes.